Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero falar sobre o medo. E para falar sobre o medo que muitas vezes angustia a nossa alma, eu estarei meditando no livro de Provérbios 29, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: o temor do homem lhe armará laços, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Recapitulando: o temor do homem lhe armará laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muito bem, amados e diletos irmãos, nós estamos numa campanha da cura interior. Hoje é o sexto dia desta campanha. Esse é meu 11º áudio referente à campanha da cura interior. E estou aproveitando para falar sobre a angústia. A angústia que invade muitas vezes a alma do ser humano. Aquela angústia profunda, o medo que acaba armando laço ao homem, ao ser humano. Então, amados, Salomão, na sua imensa sabedoria, ele escreve que o temor do homem lhe armará laço. Portanto, é a Bíblia que está falando conosco. A Bíblia diz que aquilo que o homem mais teme acaba se tornando um laço. Aquilo que tememos acaba nos aprisionando. Muitas pessoas, amados irmãos, que foram vítimas de assalto, foram vítimas de alguma violência, acaba contraindo medo de andar sozinho, medo da solidão, medo inclusive da multidão, medo do escuro, medo de ser assaltado, medo de ser violentado. E por ter muitas vezes tanto medo, acaba se tornando prisioneiro, sem crasura dentro da sua própria vida. Vamos analisar algumas passagens em que o Senhor Jesus proferiu palavras que expressava a mais completo angústia, ou seja, a mais completo abandono. Quando estava na cruz, Jesus pronunciou palavras tais semelhantes: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, verso 46. O Senhor Jesus estava expressando palavras que demonstravam o mais completo abandono. Na hora do seu maior sofrimento, ele se sentiu só. O Filho de Deus sentiu-se só.
O Senhor Jesus estava na cruz e sobre ele, amado, estava o teu e o meu pecado. Isaías explica isso. Mas a nossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Portanto, quando o Senhor Jesus estava na cruz, sobre ele estava todos os nossos pecados. Ele estava sentindo maior solidão, porque devido ao pecado da humanidade, segundo Isaías, Deus desviou o olho do Filho amado, porque Deus não suporta olhar para a imundícia do pecado. E foi nessa hora que o Senhor Jesus se sentiu desamparado. O seu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade fez com que Deus desviasse seu olho do seu Filho amado. Nós, amados, somos seres sociais. Nós fomos criados para viver em sociedade e temos a necessidade de ter diálogo entre pessoas, entre seres semelhantes a nós. Deus, quando fez o homem, ele disse que não era bom ao homem que ficasse só. Então fez a mulher para que ela completasse o homem. Nos dias atuais, amados, os seres humanos têm muito medo de relacionar-se entre si mesmo. E relacionamento baseado no medo são causadores, são a causa da grande rejeição que há entre os seres humanos. Os homens são seres sociais, como eu disse, e precisam um do outro, mas viver com medo de sermos rejeitados por alguém que amamos nos faz muito mal. Aquele que se prende a um relacionamento por medo não estão realmente buscando ser amado, estão simplesmente tentando evitar a rejeição. Esse é uma diferença fundamental para compreendermos por que amor e medo não combinam de modo algum. Porque o medo do homem lhe armará laço. O medo do homem fará com que ele tenha angústia, com que ele tenha depressão. Quando eu digo homem, estou me referindo ao ser humano, pois perante Deus não existe diferença de sexo. E muitas vezes não compreendemos por que somos assolados por angústia, por temor. Muitas vezes parece que uma grande tormenta, uma grande tempestade tem vindo sobre nossas vidas. Salomão, na sua sabedoria, ele explica, Provérbios 1, verso 27, que muitas vezes a angústia vem sobre nossa vida como uma assolação.
vindo como assolação, disse ele. Vosso temor, quer dizer, o vosso medo, é vindo a vossa perdição como tormenta, sobreveio vós aperto e angústia. Provérbios 1, verso 27. Portanto, amados, o medo, ele faz isso com o ser humano. O medo arma laço ao homem. Mas a palavra de Deus, Salomão, ele diz que existe um meio de sermos libertos. É se nós levarmos uma vida justa, sincera perante Deus. Provérbios 11, verso 8. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Aqui está bem explicado. E se você for justo perante Deus, Deus vai te libertar da sua angústia. E muitas vezes aquele ímpio que está te angustiando, que está te afligindo, que está causando a tua angústia, esse vai ficar no seu lugar. Esse, segundo a palavra de Deus, não é o presbítero, eu não estou lançando maldição contra ninguém, mas a Bíblia é bem clara. Se você é justo, Deus vai te libertar da tua angústia e vai colocar aquele opressor, o ímpio que está te oprimindo, que está te angustiando, esse vai assumir o seu lugar. Ele vai passar a ser assolado pela angústia. Sabemos, amados irmãos, que nós vivemos em constante peleja, em constante batalha. O ímpio tem armado laço para nos destruir. E a Bíblia é bem clara. No livro de Provérbios, hoje convidei Salomão para nos ensinar. No Provérbios 12, verso 13, ele diz: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O que isso significa, meus irmãos? Significa que muitas vezes as pessoas transgridem com suas próprias palavras. Tem pessoas que vivem constante, não freia a sua maneira de se expressar. Acaba lançando maldição sobre suas próprias vidas. Deixa só eu trazer uma pequena referência sobre Jó. A Bíblia conta a história de Jó, um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, pai de 10 filhos. Mas Jó tinha um problema. Jó, ele era muito rico, dono de vasta terra, dono de vasta propriedade. No Oriente não havia homem mais rico que ele, que possuísse bens material mais do que ele. Mas Jó tinha um problema. Qual era o problema de Jó? Jó tinha medo. Primeiro, Jó tinha medo que seus filhos pecassem contra Deus. E por achar que os seus filhos viessem pecar contra Deus, ele, sempre que os seus filhos promovia aquela orgia, aquela festança, aquela comelança, e se embriagava com os vinhos, Jó levantava de madrugada e sacrificava a Deus, sacrificava 10 holocaustos. A Bíblia é bem clara que ele levantava pela manhã, e durante o transcorrer do dia, Jó estava sacrificando em favor dos seus filhos para Deus. Só que Jó
Em vez de ele ter atitude de pai, chamar os seus filhos, aconselhar os seus filhos, ele sacrificava simplesmente a Deus. Ele falava, deixava tudo para Deus. Ele não ensinava os seus filhos o caminho que devem andar. E a Bíblia diz, ensina seus filhos o caminho que devem andar. E quando ele se tornar adulto, ele não se desviará dele. Imagina só os holocaustos que Jó estava preparando. Ele tinha que escolher a novilha que não tivesse nenhum defeito, lavar primeiro esta novilha, ou seja, a ovelha, ou seja, qual fosse o sacrifício. Preparar o altar, imolar a ovelha ou o novilho e deixar o sangue desse animal correndo sobre o altar, para depois pôr o fogo sobre o altar. E depois do sacrifício ser queimado totalmente, a gordura desse animal ser consumido totalmente, ele teria que desfazer aquele altar e preparar um novo altar para um novo sacrifício. Eram 10 sacrifícios que ele oferecia a Deus. Tudo isto era por medo dos seus filhos pecarem contra Deus. Mas, quando Jó fez o seu primeiro sacrifício, ele fez movido por fé. E Deus aceitou o sacrifício de Jó. Mas quando ele continuou a fazer cada dia, cada vez que seus filhos faziam festa, ele passou a fazer isso movido por medo e não pela fé. E tudo aquilo que você repete, amados, por isso que o Senhor Jesus disse, não useis de vã repetição. Tudo aquilo que você repete, você acaba anulando aquilo que você fez por la fé. Quando você entra na presença de Deus e apresenta o seu problema a Deus, ou mesmo se você entra numa campanha, nós estamos numa campanha da cura interior. E se você apresentou os seus problemas a Deus, ou mesmo enviou o seu nome para que eu viesse orar por você, e você continua insistindo, presbítero, continua orando, meu irmão, você deve acreditar. Você deve acreditar que a oração feita, a oração que você apresentou a Deus, aquela oração que foi apresentada o seu nome a Deus, ele não precisa ser repetido, porque a primeira oração foi feita por fé. E se ficar repetindo, estaremos anulando, estaremos falando para Deus que Ele não é Deus suficiente para responder a tua oração. E a Bíblia diz que Jó era um homem tão rico, mas os seus filhos eram independentes, cada um tinha suas próprias casas. Está no livro de Jó, capítulo 1, verso 4. Era jovem, festeiro, que fazia grande banquete, mas Jó tinha medo que seus filhos viessem blasfemar contra Deus, que viessem pecar contra Deus, que viessem cometer pecado contra Deus. Então Jó oferecia holocausto a Deus, para que Deus viesse perdoar qualquer pecado cometido pelos seus filhos. Veja o que está escrito. Sucedeu, pois, que tendo descorrido o tempo de dias de seus banquetes, enviava Jó os seus filhos e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Jó 1, verso 5. Veja bem, quando ele passou a fazer continuamente, ele passou a anular aquilo que ele fez por primeira vez por meio da fé. A Bíblia é bem claro que ele fazia esse sacrifício de holocausto segundo o número deles.
eram 10 holocaustos. Veja bem, quando Jó ofereceu o holocausto a Deus, pela primeira vez, ele ofereceu movido por fé. Mas quando continuou oferecendo, cada dia, cada vez que eles faziam festa, ele passou a agir não mais por fé, mas por medo. E o medo, amados, arma laço ao homem. O medo que Jó tinha era que seus filhos pecassem, que viessem pecar contra Deus. Mas também Jó tinha um outro problema. Ele tinha tanto medo que viesse ficar doente, ou mesmo que viesse ficar pobre. Tem muitas pessoas, amados irmãos, que estão na igreja agindo como Jó. Começaram bem por meio da fé, mas com o passar do tempo, passaram a agir não mais por fé, mas por medo. Tem pessoas que dizimam, mas não agem por fé. Você pode dizimar, mas o dízimo é um ato de fé. É por meio da fé que você contribui. Mas tem pessoas que dizimam não por fé, mas por medo. Medo daquilo que Malaquias 3:9 diz. O medo que Jó tinha levou ele a repetir aquilo que havia feito por meio da fé. E ao repetir o sacrifício, ele anulou o que inicialmente havia iniciado por meio da fé. Ele passou agora a agir não por fé, mas por medo. Tinha feito por fé o sacrifício, e Deus havia aceitado o sacrifício, mas ele passou a agir continuadamente, não por meio da fé, mas por medo. E a Bíblia diz que quando oramos não devemos usar de vã repetição. Quando repetimos aquilo que inicialmente foi feito por meio da fé, acabamos por demonstrar a Deus a nossa falta de fé. Assim acabamos anulando o nosso pedido e, consequentemente, acabamos ficando sem receber a bênção. Porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu, disse Jó. O que ele temia? Ele temia que seus filhos fossem mortos por Deus, por ter pecado contra Deus. Ele temia que ele viesse ficar pobre. Ele temia que viesse ficar doente. E ele agora confessa com sua própria língua, dizendo: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Ele temia perder os seus filhos, ele receava a pobreza, ele receava a ficar doente. E Jó confessa que isso aconteceu com ele. O medo faz isso, amado. O medo arma laço ao homem. A palavra de Deus é dessa maneira, amados irmãos. Veja o que aconteceu com uma das parábolas que o Senhor Jesus conta. Lucas 19, verso 21. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que toma o que não puseste e cega o que não semeaste. A Bíblia conta-nos que o homem havia distribuído certa quantia de talentos aos seus servos e tinha feito uma viagem. E cada um desses trabalharam com aquele talento e multiplicaram, mas teve um que tinha medo, porque o Senhor era o homem que havia lhe dado o talento, era uma pessoa rigorosa, e ele vai e enterra aquele talento na areia, na terra, e fica tranquilamente esperando a volta do seu Senhor. E quando o Senhor volta, os outros apresentam-se diante do seu Senhor e mostra que havia multiplicado os seus talentos. E cada um recebeu do seu Senhor, uma palavra de ânimo que devesse prosseguir. Mas aquele que havia enterrado seu talento, aquele foi
desprezado pelo seu Senhor. Não enterra, meu amado irmão, minha irmã, os talentos que Deus te deu. Tem pessoas que deixam de receber a bênção da prosperidade só porque tem medo de exercitar o seu talento. Deus lhe deu um talento. Não enterre esse talento. Use esse talento na obra de Deus. Deus vai te honrar, meu irmão. Deus vai te honrar, minha irmã. Vai aumentar o seu talento. O Senhor Jesus te deu o poder e a autoridade, o poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. Lucas 10, verso 19. O Senhor Jesus já libertou cada um de nós, nos deu o poder e já liberou sobre nós a unção. Cada um de nós temos a unção sobre nossa vida. Cabe a nós decidir o que fazer com esse poder que Ele nos deu. Ele deu-nos o poder de pisar serpente e escorpião. Ele deu-nos poder para expulsar demônio. Ele nos deu poder para falar em línguas estranhas. E cabe a nós, amados, saber o que fazer, decidir o que fazer com esse poder. Usar esse poder ou enterrar simplesmente. A decisão é sua, a decisão é minha. Se usarmos esse poder, o próprio Senhor Jesus disse: em meu nome vocês farão essas coisas. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você passar a usar esse poder, o nome do Senhor Jesus, a tendência é aumentar esse poder. O Senhor Jesus vai te honrar. Ele te chamou para ser um vencedor. Ele te chamou para você vencer. Para que você seja um vencedor em toda a área da sua vida. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você é nascido de novo, recriado por Deus. Tem agora em seu DNA a unção dos vencedores. O Senhor Jesus te ungiu, te deu uma nova chance, te deu uma chave que abre toda a porta. A porta do impossível pode ser aberta nesse instante em sua vida. Aquilo que é impossível para você, que você acha impossível, o Senhor Jesus te deu a chave da vitória. Veja bem, está escrito assim: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí você pode falar para mim: mas presbítero, isso Jesus não estava falando para a igreja, para Pedro, que deveria fundar esta igreja? Sim, meu amado, Jesus estava falando para a igreja. E você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. E como igreja, você tem dentro do seu DNA a unção dos vencedores, a unção que despedaça todo jugo. Você é sacerdote de Deus. Deus já te deu a autoridade, Ele te deu a chave do reino dos céus. Agora, depende de você, depende de mim. Você e eu temos já a chave e podemos usá-lo e viver vida abundante, ou simplesmente ficar parado diante da oportunidade com a chave da vitória em nossas mãos e ver a vida passar. Passando agora sofrimento aqui na terra, angústia, solidão. Essa chave é o nome do Senhor Jesus. Ele nos deu a autorização para usar o seu nome. E estes sinais acompanharão aos que crerem em mim, disse ele. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará danos algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, verso 17 e 18. Diante deste nome, o impossível se torna possível.
O inferno treme diante do nome do Senhor Jesus. Os doentes são curados. Os mortos ressuscitam. O Senhor deu-nos autoridade. Ele disse: use meu nome. Eu te dou o direito de usar o meu nome. Em meu nome, disse ele. Em meu nome vocês farão isso. É o Senhor Jesus falando. Muitas pessoas, amados irmãos, não conhecem o seu direito de filho. E por isso vive sofrendo. Sofre por muitas vezes porque não usa o nome, verdadeiro nome de Jesus. Eles foram gerados de novo por Cristo, para Deus, amado. Ficar com medo de usar o nome de Jesus é um medo, e esse medo arma cilada, arma laço ao homem. O medo faz isso. Não fique com medo, amado. Tudo o que nós precisamos, o Senhor Jesus já nos deu. Nos deu poder. O apóstolo Pedro explica isto, visto como o seu divino poder nos deu o que diz nos respeito à vida e à piedade. Ele deu tudo para nós. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Eu estarei gravando um outro áudio de oração, mas para a oração do anoitecer. Hoje não estarei orando. Que Deus abençoe a todos. Pegue seu copo com água. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui este copo com água, Pai. Eu te peço, meu Deus, unja esse copo com água, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.